Deus tirou o povo do Egito. Na verdade, o problema de Deus não foi tirar o povo do Egito. Na verdade, o problema de Deus foi tirar o Egito do povo. É um problema quando você sai de lugares velhos carregando coisas de lá. Existem lugares que, se Deus não te tirar, você não quer sair. A evolução não começa quando você entra, a evolução começa quando você sai. O detalhe é que Deus usou as 10 pragas para tirar o povo do Egito, depois teve que usar os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Somente a palavra de Deus pode nos lavar por dentro para refletirmos a glória de Deus por fora. E no Egito, tudo que os hebreus comiam vinha de baixo. Pepino de baixo, melão de baixo, o trigo vinha de baixo, o alho vinha de baixo, tudo que eles comiam vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto pensando que o alimento é vir de baixo, o maná. Tudo que você precisa vem dos céus. É uma honra estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Wellington. Prazer lhe conhecer. Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê graça. Uma honra estar aqui. Deus lhe abençoe de todo o coração. Cada um dos obreiros, dos pastores, que Deus abençoe de forma maravilhosa a cada um de vocês. Que a mão do Senhor continue sobre esse estado, sobre essa cidade e sobre essa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu paizão, pastor Jeremias Borges. Muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe. Me recebeu ontem lá na Vila Espanhola. Amei aquele povo. Linda igreja. Deus abençoe. Uma igreja de uma história muito rica, né? Deus abençoe. Um prazer muito grande me receber. Deus lhe abençoe, pastor Jeremias. Meus irmãos, quem achou o texto? Marcos capítulo 2, versículo 1. Quem pode dizer amém? Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta lhes cabiam. E ele anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Quem pode dizer amém? Antes de eu começar a pregar, diga para o obreiro que está ao seu lado: dá glória a Jesus aqui, não paga imposto. O Evangelho de Marcos, há uma linha teológica que diz que foi escrito por ele, mas narrado por Pedro, direcionado aos crentes que estão em Roma, sendo perseguido. E desta feita, o imperador, tentando castigar o povo de Deus, Pedro envia essa carta por meio de João Marcos para dar um fortalecimento, para dar um ânimo para a fé daqueles crentes que ali estavam. Percebe-se que é o evangelho mais antigo dos evangelhos sinóticos, e nota-se também que é o mais curto. Daí você percebe que ele é bem objetivo, ele é bem direto. Você pega o capítulo de número 1, você percebe que é um encaixe, é uma casadinha. O capítulo 1 e o capítulo 2, Jesus chega em Cafarnaum, no capítulo de número 1, e a Bíblia diz que ele encontra um homem. Esse homem estava endemoniado, diz a Bíblia que ele estava possesso. E detalhe eu não posso colocar alguém em liberdade estando eu preso. Eu não posso direcionar alguém estando eu perdido. Eu não posso dar uma direção para alguém se eu ainda não encontrei a minha própria direção. Deus nunca quis que você se achasse, Deus quer que você se encontre. Quem se acha porque já se perdeu, quem se encontra é porque por Deus já foi achado. O interessante de tudo isso é que todo prisioneiro, o sonho dele não é encontrar o homem que carrega a marmita. O sonho do prisioneiro é encontrar o homem que tem as chaves. E você nunca vai ver chave grande. A maioria das chaves são... Quando você entender que chave não é grande, quando você não entender que chave não é grande, você vai parar de correr atrás de coisa grande. E vai entender que Deus pode colocar coisa pequena na sua mão para fazer coisas extraordinárias. Você nunca pode encontrar a chave se as suas visões estiverem fechadas. Mais do que ter habilidade para encontrar a porta, você precisa ter visão para achar as chaves. Deus não esconde chaves em lugares altos. Deus esconde chaves em lugares baixos. Exatamente para fazer você... E o detalhe do descer é que é melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová vai lá.
Entenda uma coisa, você sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu. Ele permanece de pé. A bênção é que todas as vezes que você encontrar a chave, você vai encontrar a liberdade. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui. Você lembra quando Naamã encontra uma menina? Na verdade aquela menina não era uma menina. Na verdade aquela menina era uma chave. Você nunca vai encontrar chaves grandes. Na verdade aquela menina era pequena, mas a utilidade dela... É melhor ser pequeno, mas ter utilidade grande, do que ser grande e não ter utilidade nenhuma. O detalhe é que o Naamã leva a menina para ser escrava, mas não sabia Naamã que escravo era ele. Porque a menina estava presa por fora, mas por dentro. E eu conheço muita gente que por fora está livre, mas por dentro está preso. Mas eu tenho uma notícia para você: o homem da chave está aqui. Só por aquele aleluia ali eu vou repetir: o homem da chave está aqui. Obreiros, pega só essa aqui e leva para casa. Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer livre. As suas chaves podem não abrir a porta dele, mas a chave dele é poderosa para abrir todas as suas portas. O detalhe é que a menina está na casa de um leproso e não pega lepra. Vocês estão aí? Ela está na casa de um doente, mas ela não fica doente. Ela está na casa de alguém caída, mas ela permanece de... Não é o que está em sua volta que define você, mas é o que está no seu interior que pode mudar o que está em sua volta. O detalhe é, a lepra do Naamã não passa para a menina, mas a graça da menina pegou o Naamã. Eu ouvi um aleluia ali. Deus não está te levantando para você ser influenciado. Deus está te levantando para você influenciar. Não é o mundo que tem que dominar a igreja, mas é a graça da igreja que tem que impactar o mundo. O detalhe maior é que a bênção não está no Naamã e nem na menina. A bênção está na mulher do Naamã, que parou para ouvir quem não tinha nome, que parou para ouvir quem era menor do que ela. Quando você aprender a ouvir gente pequena, Deus vai te dar graça para falar para gente grande. Ser fiel no pouco. Entenda uma coisa, irmão: você pode até não ser o caminho, mas Deus pode te usar como placa. A menina não cura o Naamã, mas ela leva o Naamã o caminho da cura. Deus está dizendo: vou colocar algo na sua mão que nunca esteve aí antes, para você fazer o que muita gente ainda não fez. Então Jesus encontra que esse moço e liberta ele. Se você pegar Marcos capítulo 1 e pegar Marcos capítulo 5, é uma junção. Jesus chega em Gadara e encontra um homem que estava possesso. Só que lá a Bíblia diz que havia uma legião. Marcos está escrevendo para os romanos, os crentes de Roma. Então ele fala uma linguagem para que eles entendessem que naquela época, até acho que no 5º século, havia aproximadamente 6.000 soldados para se formar uma legião de soldados romanos. Aí eu acho que vale um glória, eu acho que vale. Que aqui prova que o reino de Deus é mais poderoso que o império das trevas. Por quê? Porque para o diabo prender um homem tem que mandar 6.000. E para Deus guardar um crente, ele só manda um anjo. Ah, você não pegou isso aqui não. Pega aí. Para o diabo matar um homem tem que mandar uma legião. Agora para Deus salvar o mundo, Ele mandou apenas o seu Filho amado, em quem me compraz. Ele continua. Ele sai desse episódio e vai para uma sinagoga. Chega na sinagoga, ele vai ensinar. E não é ensinando que se aprende, mas é aprendendo que se ensina. Você não terá nada para falar aos homens se antes Deus falar algo a você. Não é falando com os homens que isso vai te levar a falar com Deus, mas é falando com Deus que Ele vai te dar algo. Não se alimente daquilo que vem dos homens, mas alimente os homens com aquilo que veio de Deus. O pastor Erivaldo falou aqui sobre a oração e detalhe: infelizmente os obreiros pararam de orar. E a pior tragédia é quando alguém que não ora fala sobre oração. Acabou, glória a Jesus, mas eu vou continuar. É quando alguém fala de santidade, mas não está vivendo em nível de santidade. É por isso que Jesus falou de todos os assuntos.
Porque a grandeza da sua mensagem não é o quanto você prega, é o quanto você vive. É melhor saber pouco, mas praticar o que sabe, do que saber muito e não praticar nada. A prática te leva à excelência. Entenda isso. O segredo da oração não é quando você entra. O segredo da oração é quando você sai. Porque quando você entra, você leva o que é seu. Mas quando você sai, você leva o que é dele. Vocês estão aí? Deus só dá segredo para quem tem secreto. Quando você entra no secreto, o segredo entra em você. A diferença do secreto para o público é que no público você ouve fofoca, no secreto você ouve revelações. No público você entra sarado e sai ferido. No secreto você entra ferido e sai sarado. Diga para o obreiro que está do seu lado assim, ó, Jesus está te esperando no secreto. Diga para ele, fala para ele, por favor, fala para ele. Jesus está te aguardando lá, está te esperando lá, aonde não tem mídia, aonde não tem holofote, aonde não tem aplausos, aonde não tem confete, mas aonde tem presença. O resultado desse secreto é que Moisés cresce escondido. Que é melhor crescer pouco do que inchar muito. É melhor ser um menino que cresce do que ser um homem que diminui. É uma semente, gente. Semente para germinar tem que esconder mesmo. Se cava para germinar uma semente, o que se faz? Se cava um buraco e joga ela lá dentro. E ela fica escondida. E Deus está dizendo, quando você aparece eu escondo. Mas quando você esconde, tem um obreiro aqui me ajudando. Quando você põe a sua mão, Deus tira dele. Mas quando você tira a sua, Jeová, vai lá. Só para você dar um aleluia. E na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade. Tira a sua mão que ele vai colocar dele. Tira a sua palavra que ele vai colocar a dele. A bênção da semente é que ela está escondida, mas está crescendo. E o detalhe maior é que está aqui. Toda semente para ser germinada precisa ficar escondida, ela tem que morrer. Quando você morre por fora, Deus faz você ter vida por dentro. Eu não entendia muita coisa de semente não, até ler a história de José. Os irmãos arrumaram um buraco. Eu acho que eles não pegaram. Arrumaram uma cisterna, um buraco lá. E jogaram ele lá dentro. Então se tem alguém armando a cova para você, fala para ele, me joga hoje. Porque todo o processo te leva ao propósito. Mas aquele que começou a boa obra, ele a completará. Uma vez tentaram enterrar o meu ministério. Só esqueceram de falar para o coveiro que eu era semente. Paulo plantou e Apolo regou, mas quem deu o crescimento. Então fica tranquilo, não precisa lutar para crescer, só deixa o Espírito te regando. Que quem vai fazer você crescer é Deus. Quem pode erguer a mão e louvar ao Pai, louvar ao Filho e ao Espírito. Aí Jesus sai desse episódio e vai para um outro. Ele vai para a casa da sogra do Pedro. Que eu amo Jesus por diversos motivos, mas um dos que mais me encanta é que ele cura até sogra. Ela está deitada e Jesus de pé. E o texto diz que ele estendeu a mão para ela. E a riqueza que você lê os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você não vai ler o nome da sogra do Pedro. Não tem nome, mas está de pé. E Jesus levantou ela e o texto diz que ela começou a servir. Que é melhor servir do que ser escravo. Então Deus está te levantando para um propósito. Ela começa a servir. Quem não serve para servir não presta para viver. Se você servir alguém hoje, fique em paz. Deus vai levantar alguém para servir você amanhã. E na medida que ela vai servindo,
ela está invadindo o reino, porque ela está expondo o reino através das suas ações. Aí a gente entra no texto, e Jesus chegando em Cafarnaum e entrando em casa. Porque uma coisa é ter Jesus por fora, outra coisa é ter Jesus por dentro. E o texto diz que ele começa a pregar vamos lá? Pregar Ele não foi contar testemunho. Ele não foi falar da vida dele. Que na verdade a única vez que perguntaram para ele sobre o testemunho dele, ele falou assim, ó, vá lá e diga que os cegos veem. Você não pegou isso aqui. Que os coxos andam. Ele nem falou assim, ó, vá lá e fala que eu fiz. Não, vá lá e diz que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, e aos pobres anunciado o evangelho. Para de falar de você, começa a falar da palavra. Porque se você falar de você, o céu se fecha. Mas se falar da palavra, o céu se abre. Ele pregava a palavra, então guarda isso. Você não tem que ler a Bíblia para tirar coisa dela. Você tem que ler a Bíblia para ela tirar coisa de você. Você não pode mudar uma vírgula que está aqui, mas uma vírgula que está aqui pode mudar tudo que está aí. Irmão, o segredo está em pregar a palavra, porque a única forma de Deus te construir por dentro e permitir você se reconstruir por fora é por meio da palavra. Então não basta só ler a Bíblia, tem que permitir que a Bíblia também lê você. Você sabe por que o diabo gosta de coisa limpa? Porque ele pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega quem está sujo e limpa. E vós estáis limpo pela... O que o salmista diz? Guardei a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Ele vela para cumprir a sua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua. Lâmpada para os meus pés e a tua. A fé vem pelo ouvir, ouvida. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E para que iremos se só tu tens? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Passarão os céus e a terra, mas as tuas. Fica com a palavra e você fica com a graça. Fica com a palavra e você fica com a fé. Então não venha buscar milagre, venha buscar a palavra. Porque se vós estiverdes em mim, você nem precisa fazer campanha. Pedireis. Eu gostei desse aleluia, desse obreiro, rapaz. Porque o segredo não está em milagre. Porque nem todo dia na igreja vai ter milagre, mas todo dia tem. Vocês estão aí, gente? Quem vive de milagre na igreja vive frustrado. Agora quem vive de palavra vive realizado. Oh meu Deus, pega essa. Não é o milagre que gera a palavra, mas é a palavra que vai gerar o milagre. Deixa eu correr, eu paro. Gostei do Deus grande. De repente ele está pregando, a Bíblia diz que apareceu um paralítico. Ele não podia ir sozinho. Ele não tinha dinheiro, mas tinha amigos. Está escasso hoje. Que é melhor ouvir a verdade de um amigo do que receber um beijo de um traidor. Amigo não é aquele que te bajula, amigo é aquele que te confronta. O confronto do amigo é para te evoluir. Gostei do seu aleluia, obreiro, corajoso. Os 4 não tem nome, mas tem propósito. Não é o seu nome que te dá uma função, mas é o seu propósito que te dá uma missão. Os 4 não tem nome, mas tem um propósito. O detalhe é, eles não têm nome, mas estão andando. Eles não querem falar comigo. É melhor andar sem nome do que ficar parado com nome. Os 4 disseram, a gente não pode te curar, mas a gente conhece quem pode. E levaram até Jesus. Porque o segredo nunca foi ter a providência. O segredo sempre foi ter o provedor. Jesus não começou ensinando os discípulos a orar assim, ó, pão nosso. Não.
Ele começou ensinando Pai Nosso. Ele não começou falando pão, começou falando Pai. Porque não é tendo pão que você terá o Pai, mas é tendo Pai que Ele garante o pão. Fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparar. Quando chegaram na porta da casa, e a Bíblia não fala de quem era a casa, mas fala de quem era a presença. O avivamento não começa quando você gosta da mensagem. O avivamento começa quando a mensagem faz você não gostar do seu próprio cristianismo. Quando eles chegam na casa, um problema. Guarda isso. Ninguém vai ter grandes vitórias sem antes grandes problemas. Você não tem que mudar sua luta, você tem que mudar sua forma de lutar. Quando você muda sua mente, Deus transforma seu ambiente. Então você não pode usar a estratégia dos outros, porque nem tudo que dá certo nos outros vai dar certo em você. Vocês estão aí, gente. Enquanto você não entender o que funciona na sua mão, você vai desejar o que está funcionando na mão do outro. E nem tudo que funciona na mão do outro vai funcionar na sua. É por isso que Davi, quando foi para a batalha, não pegou espada, pegou pedra. Até deram as armaduras do rei, ele falou, é muito bonita, mas em mim não dá. Você precisa ser humilde para falar, isso aqui deu certo nele. Ai, ai, ai. Ele despojou das armaduras e foi lá e pegou pedra. Porque espada quem faz é homem, lança quem faz é homem. Eu gostei, já pegou aqui, ó. O escudo quem faz é homem, a sandália quem faz é homem, a couraça quem faz é homem, mas a pedra quem fez. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vou concluir. Não tiveram como entrar, porque tinha muita gente na porta. O problema de quem está na porta é que ele não entra. Ele não avança e não... Ele não evolui. Você conhece gente assim, irmão, que não vai para frente? Eu lembrei do cego agora, quando Jesus passou. O cego que não tinha vista, mas tinha visão. Você não pegou isso aqui não, você não pegou isso aqui não. Porque a multidão estava de olhos abertos, mas boca fechada. O cego, olhos fechados. Meu Deus, se você abrir o coração para o céu vai se abrir para você, 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 para você. Pega essa aqui, leva para casa, pega essa. O detalhe está aqui, que o cego não estava vendo Jesus, mas Jesus. E nessa noite, nessa tarde não é o contrário. Você não está vendo ele, mas ele. Ai, ai, ai. Você não vai tocar nele, mas aguarda aí que já já ele vai tocar em você, em você, em você, em você, em você. Oh Deus, ninguém aqui pode tocar nele, mas ele pode tocar em você. Mas aqui que está o detalhe, que quando ele começou a clamar, irritou. Porque o que mais vai irritar o sistema é a visão. Você nunca vai ver o sistema querer matar homens cegos. O sistema sempre quis matar homem de... Você não pegou essa? Quando levaram Estevão para o Sinédrio, ninguém quis matar ele enquanto ele estava falando da Bíblia. Ele estava falando de todos os profetas, ninguém quis matar ele. Mas quando ele falou assim, ó, eis que vejo os céus abertos, tiraram ele. Agora o detalhe, tiraram ele do Sinédrio, tiraram ele da cadeira, tiraram ele da cidade, tiraram a roupa dele, tiraram o sangue dele, tiraram a vida dele, mas não tirou a visão dele. Porque pode arrancar o seu corpo, mas não pode arrancar a sua visão. Porque a visão não revela quem você foi, a visão revela quem você ainda pode ser. O detalhe é que o cego, a multidão não clamava e não deixava. Só que ele era teimoso. Quanto mais mandava ele calar,
Ai, ai, ai. Quanto mais tentava fechar ele, mais ele... Então Deus está dizendo para alguém nessa tarde: se eu estou com vocês e você está fazendo para mim, continue. Porque a multidão era maior do que o cego, mas a fé do cego era maior do que a multidão. Eu quero que você diz para 3 pessoas assim, ó: não pare. Diga para 3 obreiros aí: não pare. Diga, mas fala para eles, não pare. Vão tentar te parar, vão tentar te calar, vão tentar te impedir, vão levantar muro, mas Deus está dizendo: se eu comecei, eu vou concluir. Se eu te trouxe até aqui, eu te levarei até lá. Oh, Camar, Sirié, Dialorebeas. Eu concluo aqui. Quando chegaram na porta não dava para entrar. Você não tem que andar do lado de gente forte, tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo forte é sábio, mas todo sábio. E eles tinham visão. Já que não quer deixar a gente entrar por baixo, então a gente vai entrar. Pode até demorar, mas quando chegar a hora, você não vai entrar por baixo. Só que para se chegar no segundo andar, irmão, não se pega elevador no reino. Se sobe a escada. E tem gente querendo ir de elevador. Mas quando Jacó estava no deserto de Parã, ele não viu uma escada rolante nem um elevador. Ele viu uma escada. E os anjos subiam. Se os anjos pegaram a escada, por que você está querendo ir de elevador? Deus não trabalha com velocidade. Deus trabalha com direcionamento. É melhor ir por último, mas ir na direção certa, do que ir primeiro e perder a direção errada. Aí subiram. Vou concluir agora. E vai subir, porque a escada é um processo. O telhado é o propósito. Jesus é a promessa. A escada, o processo. O telhado, o propósito. Jesus, a promessa, o alcance. Ninguém começa na promessa, começa no processo. E o mesmo Deus que te leva para o processo é o mesmo Deus que te leva ao propósito. E a mesma mão que te leva ao propósito vai te apresentar a promessa. Namoro, processo. Noivado, propósito. Casamento, promessa. O que Paulo disse? Para que experimentei qual seja boa, processo. Agradável, propósito. E perfeita, promessa. Você não está aqui. O que Jesus falou? Que o homem saiu a semear e voltou colhendo 30, processo. 60, propósito. 100, promessa. Está aqui? Vamos ver se você está aqui. Quando a semente cai na terra, processo. Quando se torna árvore, propósito. Quando gera fruto, promessa. Quando José foi colocado na cisterna, processo. Quando interpretou o sonho de Faraó, propósito. Quando assentou no trono, virou governador, promessa. Quando Davi lutou contra Golias, processo. Recebeu a terceira unção, propósito. Assentou no trono, virou rei, promessa. Pega aí. Quando Deus fez o homem, processo. Jesus veio e salvou o homem, propósito. O Espírito Santo veio e encheu a igreja, promessa. Os hebreus estavam no Egito, processo. Foi para o deserto, propósito. Chegou em Canaã, promessa. E quando Jesus estava na cruz, processo. Morreu, propósito. Mas quando ele ressuscitou, promessa. Levante a mão, levante a mão. Deus está dizendo: tem obreiro aqui que começou no processo, mas Deus está te tirando daí hoje. Processo não dura para sempre. E tem gente que entrou aqui no propósito e Deus está dizendo: é o ano que eu te levarei para a promessa. Já que só tem homem aqui, dê um abraço nesse obreiro e fala para ele assim, ó: do processo para a promessa. Diga para ele. Diga aí. Diga aí. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. De baixo para cima.
Uramai, xiribianda lá, xiribibi, dequer. Xiribianda lá. Tá doendo o processo? Deus vai te tirar daí na hora certa. Tá te amadurecendo para níveis maiores. Aí subiu. Chegaram em cima do telhado. Aqui eu paro, aqui eu paro. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Está em cima do telhado, aqui é demais. 4 mais 1 é quanto? Vai, obreiros, 4 mais 1. Subiu 5. Mas quantos que entrou na casa? Diga para o seu vizinho assim, ó, a vaga é sua. Diga para ele, diga para ele. Percebeu por que muita gente não te ajuda? Porque só tem uma vaga. E ela já tem dono. Mas se não tiver 4 homens, fica tranquilo. Você tem o Deus Pai, você tem o Deus Filho, você tem o Deus Espírito Santo, e você tem a promessa que Ele te fez. Ele sobe. E são 5 homens. Naquela época o telhado era de barro com grama, era frágil, sim? Com capim, né? Como é que sobe 5 marmanjos no telhado, o telhado não quebra? Sabe por que o telhado não quebrou? Porque Jesus estava lá embaixo. Porque quando você começa uma construção, você não começa pelo telhado, você começa pela base. E é por isso que tem muita casa caindo, mas a sua vai permanecer de pé. Porque a sua casa tem uma base, tem uma rocha, e ela é Cristo. Aí eles estão lá em cima. Aí começa a arrancar o telhado. Eles arrancam o telhado, mas não derrubam as paredes. O paralítico não vai arrancar o telhado com o pé, vai arrancar o telhado com a mão. Porque o pé não funciona. Para de reclamar com aquele que estragou. E vai agradecendo pelo que ainda funciona. Porque enquanto você agradece pelo que está funcionando, Ele vem para consertar. A minha última aplicação. Isso aqui, por favor, eu sei que aqui só tem pastor, mas por favor, diga para o obreiro que está do seu lado assim, ó, pega essa e leva para casa. Fala para ele, por favor, fala para ele. O paralítico, Jesus está em cima ou embaixo? No texto, em cima ou embaixo? Em cima ou embaixo? Embaixo. O paralítico está embaixo ou em cima? O homem que estava em cima era de baixo. E o homem que estava embaixo. Então o segredo não é onde você está, o segredo é quem está em você. O segredo não é de onde você veio, o segredo é para onde você vai. Dentro da casa tinha os escribas. Os escribas estavam sentados em cadeiras. Olha. Pegou aí, obreiro? Pegou aí? Esperto ele, hein? E esse detalhe de cadeira é um detalhe, porque se você ver a diferença de Saul para Davi, tem muitas. Mas vou destacar 2 diferenças entre Saul e Davi. A primeira, que quando Saul foi ungido, Saul foi até o profeta. Mas quando Davi foi ungido, então quem tem chamado não corre atrás da unção, da consagração, da congregação. Ai, ai, ai. Quem tem chamado aguarda a vez igual Eliseu, atrás da 12ª ajuda de boi. Deus vai te achar. E a segunda grande diferença, irmão, pega aí para dar um glória. A segunda grande diferença é essa, que Saul amava trono, Davi amava Deus. O coração de Saul estava no trono, o coração de Davi, pega aí, e trono passa, agora Deus permanece. Entenda isso. Saul amava tanto o trono que acabou perdendo Deus. Davi amava tanto Deus que acabou ganhando o trono. Aonde está o teu tesouro, aí estará teu coração.
Aí ele sobe. Quanto mais alto você sobe, mais o vento sopra. Você nunca vai chegar em lugares altos desprezando lugares baixos. O teste de Deus com Moisés não foi colocando ele para pastorear os hebreus. Não. Foi primeiro pastoreando as ovelhas do sogro. É um teste. Deus está te testando. Mas se você for aprovado por Deus, aí ele sobe, o paralítico. E aqui eu concluo de vez. Lendo isso aqui, pastor Leles, eu descobri uma coisa. Descobri não, né? Deus me mostrou uma coisa. O quê? Quando Maria vai visitar Isabel. Depois você lê em casa. Isabel morava nas montanhas da Judéia. Não é montanha, é montanhas. Então ela não subiu só uma, subiu várias. Só que a Bíblia diz assim, ó. E subiu Maria às montanhas da Judéia e subiu apressadamente. Irmão, não entendo isso. Mulher grávida subiu montanha ainda depressa? Só que ela não subiu depressa porque ela fazia academia. Ela não subiu depressa porque ela malhava. Ela só subiu depressa porque o que estava nela deu ela velocidade. E alguém vai assustar com a sua subida. Fulano começou ontem, mas não é você. Mas é aquele que habita em você, vai fazer você chegar. Quando ela chegou na casa de Isabel, ela não chegou entrando, ela bateu na porta. E quem abriu a porta? Zacarias. Quando abriu a porta que ela entrou, deu de cara com Isabel. As duas grávidas. Posso falar isso? Posso? Os ventres eram diferentes, mas o propósito. Os campos podem ser diferentes, mas o propósito o mesmo. A Bíblia diz que Isabel vem para perto de Maria abraçar as duas. Uau! Isabel estava grávida de 6 meses. Maria estava grávida de dias. A barriga de Isabel era maior do que a de Maria. Mas o poder não está no tamanho. Porque Golias tinha tamanho, mas não tinha unção. Davi não tinha tamanho, mas... Por quê? Porque está aqui. A barriga de Isabel era maior do que a de Maria, mas o detalhe é, Isabel estava em cima. Mas o que estava dentro dela era de baixo. Maria veio de baixo, mas o que estava em Maria... Pega aí, a barriga de Isabel era grande, mas quem gerou Isabel foi o homem. A barriga de Maria era pequena, mas quem gerou é Maria. Você não está aqui. Entenda isso. A barriga de Isabel era muito grande, mas o detalhe é, dentro de Isabel tinha um profeta. Dentro de Maria tinha um rei. Dentro de Isabel tinha uma ponte. Dentro de Maria tinha um rio. Dentro de Isabel tinha uma chave. Dentro de Maria tinha uma porta. Dentro de Isabel tinha uma ovelha. Dentro de Maria tinha um pastor. Ai. Dentro de Isabel estava aquele que preparava o caminho. Dentro de Maria... Ai. Isabel carregava a lei. Maria carregava a graça. E a graça é maior que a lei. A barriga de Isabel era grande, mas o que estava lá dentro era pequeno. A barriga de Maria era pequena, mas o que estava lá dentro... Pega aí. A barriga de Isabel era grande, mas o que estava dentro de Isabel só batizava com água. Mas o que estava dentro de Maria batiza com o Espírito Santo. E com fogo. Fica de pé. Pode estar pequeno hoje, mas quem vai fazer crescer é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não limita as promessas pelo espaço que você ocupa. Há uma presença aqui. 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 Olha para cá, eu vou orar com os senhores. Olha para cá. A Bíblia não diz que a casa estava cheia, sim ou não? Sim ou não? A pergunta é, como coube o paralítico no meio da casa, sendo que não tinha vaga nem na porta? Não tinha vaga nem na porta, como é que coube ele no meio da casa? Porque primeiro Deus prepara a vaga para você. Depois ele prepara você.
pastor está ligado. E Deus está dizendo: eu preparo a vaga primeiro. Primeiro eu preparei o Éden, depois coloquei o Adão lá. Primeiro Deus preparou Canaã, depois preparou os hebreus. Davi preparou a tenda, depois preparou a estratégia para buscar a arca. Aí um dia Jesus estava pregando e ele falou: fica tranquilo que eu estou indo ali preparar lugar, mas em breve eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Antes de eu orar, diga para pelo menos 2 pessoas. Fala para ele assim, ó: fica tranquilo que a vaga está preparada. Fala para 2 aí, mas fala mesmo, obreiro. Fala para eles: a vaga está preparada, a vaga está guardada, e o que é seu não vai tomar, o que é seu não vai tirar. Pode armar complô, pode fazer reunião, pode fazer baixo-assinado. Se é Deus que colocou, ninguém. Levante as suas mãos, levante. Espírito de Deus, Senhor, tu conhece cada vida de obreiro nesta tarde. Espírito de Deus, dá estratégia nova para eles, para que quando saírem daqui, possa chegar no seu setor, no seu bairro, no seu campo, e abalar aquele lugar. Que o reino do Senhor seja estabelecido. Homens de autoridade estão sendo levantados nessa tarde, homem de revelações.